Olá pessoal, bem-vindos a mais um Raridades Inusuais. E hoje nos despedimos da série Paraísos Gráficos Artificiais em grande estilo, né? Com esta obra espetacular que é a Arte e Magia do Caos, de Austin Osman Spare, lançada pela editora Palimpsesto, acho que é a obra de estreia da editora, né? Organizada aqui por Rogério Bettoni, com tradução de uma série de excepcionais tradutores, inclusive Pro Bettoni, que é premiado, né? Uma tradução que ele fez para Carambaia de White Jacket, do Melville, e Bruno Costa, né? Outro grande colaborador da Rafos e editor da Ex Machina. Essa editora importantíssima, né, na paisagem nacional por trazer aí Eichmann e outros nomes fundamentais de uma literatura única, né? Então, a colaboração desse volume era até natural. Bom, como vocês podem ver, né, é um volume alentadíssimo, né? Atravessar isso aqui é igual atravessar a Transiberiana a cavalo, né? De ponta a ponta. Então, é um continente. Não é meu objetivo aqui esgotar ou fazer uma resenha muito complexa a respeito desse livro, mas é comentar o livro e comentar também essa obra, essa arte única, né, do Spare, que é uma arte ao mesmo tempo extremamente com uma referência forte, né, numa representação uh, clássica ou pelo menos mais verista, realista, né? E ao mesmo tempo ela é muito estilizada e tem uma série de elementos muito próprios. E a própria figura do Spare, que se comunica com essa obra de arte, ela é muito, muito singular, né? Então, a gente vai falar um pouco de arte e magia do caos. Como eu disse, é uma obra que foi lançada, se não me engano, em 2021, plena pandemia, quer dizer, a campanha foi em 2020, né? Evidentemente, um trabalho desse tamanho exigiu muita pesquisa e muito teste posteriormente, né? Até para saber se a encadernação segurava, esse tipo de coisa. Como vocês podem ver, a obra possui dois tipos de papel diferentes. Um papel amarelado, me parece um pólen, bem característico de pólen, né? Não sei se tem tudo aqui, né? Esses detalhes talvez estejam no final, mas é um papel bem característico de pólen, acho. Por um lado, e por outro, você tem esse papel aqui, inclusive tem uma galeria enorme de imagens do Spare, que vocês veem a qualidade dele como pintor clássico, né? Mas ao mesmo tempo tem, né, essas representações mais expressionistas, bastante estilizadas. Esse material aqui, esta parte que inclui, além dessas representações dele, né, os quadros dele alguns, também inclui alguns livros, como por exemplo, tem muita ilustração, mas tem alguns livros traduzidos aqui, né, automatismo para produção de sigilos, né. Ele, então, essa aqui é um coucher, né, que o Terra e Inferno, por exemplo, está nessa parte de coucher. E foi uma campanha muito bem sucedida da Palimpsesto, né? É uma editora que trabalha com livros de, digamos assim, colecionáveis, né? Porque isso daqui você não vai carregar com certeza no ônibus. É uma obra que você lê em casa, com calma, pesquisando, que é como eu costumo ler mesmo, como referência, né? E ela costuma trabalhar com esse tipo de obra, né, a Palimpsesto, e essa campanha foi muito bem sucedida. Então eles conseguiram uma série de recompensas e tal, agregadas ao livro, que tornaram ele esse calhamaço, né, tremendo. É curioso que um dos textos tem várias introduções, né? É importante destacar o quanto que essa obra, que esse livro especificamente, ele é documentado. Tem Kenneth Grant, tem autores nacionais como o próprio Bettoni, Otávio Estevô, Lucas Fier,
Mas é engraçado que tem um ensaio de Alan Moore, que é o Anjos Fósseis. Para você, é um ensaio introdutório. Tá junto do conjunto, né? Tá no conjunto do livro. É, tem um destaque, mas não em excesso, né? Afinal, o livro de Sperry no Moore. É curioso porque esse livro da Alan Moore, ele gerou um burburinho, porque na Espanha ele foi, assim, é um ensaio que foi publicado num veículo underground da imprensa britânica, não sei se uns 10 anos atrás ou até mais, né? E posteriormente ele foi republicado em vários formatos, né? De livro, etc. E aqui no Brasil ele foi traduzido aqui, que é o Anjos Fósseis. É um ensaio, assim, aliás, genial, onde ele define que a arte é uma espécie de magia. Já vou voltar a isso, né? Porque é uma concepção muito interessante e que entra em conflito com um certo postulado acadêmico geral, que é completamente compreensível e correto, mas que, vamos dizer assim, funciona em termos analíticos, mas não em termos criativos exatamente. Mas eu já vou voltar a isso. É, E esse texto, Anjos Fósseis, ele foi publicado na Espanha pela editora La Felguera, uma editora importantíssima da Espanha. Já falei dela aqui algumas vezes, pelo menos, a respeito de uma outra obra que são os poemas da Alan Moore, do ciclo egípcio, né? E também falei do livro sobre o Process, aquela igreja herética do Process, né? Hippie herética, que foi dita que era inspiradora de Charles Manson e tal. Eles têm um livro sobre isso. A Léo Felgueira é uma editora que a Rafus admira muito, digamos assim, a gente tem uma grande admiração, porque são obras de natureza herética, sempre, né? E é curioso porque esse livro, Anjos Fósseis, foi relançado recentemente, ele estava esgotado há muito tempo lá na Espanha, né? A versão espanhola, como eu falei, é um livro à parte. Aqui é parte do material, digamos assim, do manancial introdutório aos textos e imagens, né? Lá é um livro à parte. E no relançamento causou uma certa polêmica na Espanha, país catolicíssimo, né? Carola, porque uma das filhas ou netas, agora eu não sei, do imperador, do rei espanhol, adquiriu esse livro. Eu não sei se os paparazzi viram lá comprando numa feira de livros, né? Na Espanha. E isso causou espécie, né? Porque, nossa, a filha do rei está comprando livros de heresia, satanismo e bruxaria, etc. Enfim. Mas, como eu disse, o ensaio do humor é brilhante, né? Porque ele postura que a arte é um tipo de magia. E ele faz uma interpretação bastante speriana, porque o que é interessante do Sper, e que é único também, não exatamente único, o Sper está numa tradição que se associa especialmente ao Blake e ao Goya. Até porque ele também fazia gravuras e como Blake ele também fazia, ele iluminava livros, né? Se a gente viu Terra e Inferno aqui, é um livro com gravuras, ele juntava, né, os dois mundos. O Goya, que trabalhava com uma iluminura mais quase medieval, né, um estilo muito próprio de iluminura. O Blake, né, que iluminava os próprios livros de maneira muito especial, e o Goya, que fazia gravuras com a chapa de estanho, né, calcografia, e que é, acho que é a mesma técnica do próprio Sper, porque deve usar várias técnicas, na verdade. E o que acontece? O Sper, ele foi um artista que estava em comunhão, em comunicação, digamos assim, com uma série de outras concepções que na época turbilhonavam em torno de questões da mente, questões do corpo, questões das ideias, digamos assim, como as ideias funcionam, né? Como funciona a nossa capacidade de processar, estruturar ideias, não é? O que depende exatamente disso? Os fluxos de consciente e inconsciente e vice-versa. Ele estava nesse universo, né? Ele, digamos assim,
como o Blake e o Goya, na sua própria época, ele tinha um diálogo mais ou menos franco, tanto com os artistas, quanto de certa forma com os filósofos. E aqui não só com os filósofos, no caso específico do Spare, mas com a psicanálise, por exemplo, Freud, admirava a obra dele. Ou e com os próprios ocultistas do momento, né? Eu já comentei aqui, eu tenho um estudo, né? Estou desenvolvendo um estudo. Inclusive o Spare, ele era de certa forma próximo, ou desenvolvia, né, o pensamento dele de uma forma semelhante ao do Yeats, William Butler Yeats, o poeta irlandês, que é esse pensamento, digamos assim, um pouco autodidata, um pouco espontâneo, mas que vai numa direção coincidente com as inquietações e até mesmo com as pesquisas do momento, né? Então ele era ele era equidistante do surrealismo, da psicanálise, ele trabalhava com automatismo, né? Do ocultismo de modo geral, né? Ele desenvolveu essa construção de sigilos, né? Essa criação de sigilos que era a base, né? Até digamos assim, das estruturas, né? De ideias que ele montava, porque uma das questões centrais dele é essa ideia da crença. Quer dizer, a crença ela tem um fundo e é quase como se fosse um desejo, não exatamente uma ficção, mas uma formalização do desejo na forma de uma crença. Então é uma ideia bem interessante, bem elaborada e em comunicação com essas diversas esferas, né? Ele era um artista que não era surrealista, mas dialogava com surrealistas. Ele não tinha formação e nem, digamos assim, interesse em se tornar um psicanalista ou algo parecido, mas dialogava com a psicanálise. E ele tinha, sim, um interesse maior no ocultismo, mas a maneira como ele produzia, digamos assim, essas interações com o oculto era muito própria, não é pautada nessa espécie de interpretação narrativa dos elementos da realidade, seja através dos sigilos, né, seja através de reinterpretações da vida dele, de certos acontecimentos, etc. Tem aqui uma história que o Rogério Bettoni conta, da velha, né, que ensinou ele uma série de coisas de magia. E é muito complicado você ter certeza se isso é real, imaginado, ou inventado, ou como diferenciar essas três instâncias, né? Então Sper é um artista único. Por isso que, como eu disse, este livro aqui, embora seja, digamos assim, ele te assuste, né, seja assustador, ele não é um livro para ser lido linearmente, né? Ele é um livro para você mais ou menos ir ao sabor das suas próprias interpretações, usos ou ideias, né? Vai, digamos assim, fluindo a leitura a partir dessas diferentes possibilidades, daquilo que realmente se busca, né? E é uma leitura muito interessante, porque, como eu falei, como ele não era exatamente um filósofo, não era exatamente um cientista, ele não era exatamente. Ele não tinha uma ocupação profissional em torno dessas disciplinas ou desses modelos de pensamento, ele podia trafegar por todos, né? A filosofia dele, então, se é que a gente pode chamar de filosofia, né? Mas essas ideias que ele vai desenvolvendo de Aós, de uma espécie de mitologia própria, isso ele vai desenvolvendo a partir de uma série de, digamos assim, de fontes que ele vai mais ou menos alinhavando, né, numa composição muito própria. Tem muito de Nietzsche, evidentemente, mas tem muito, como eu falei, de Blake, dos grandes escritores românticos ingleses. Tem um pouco de Morris, né? E tem um pouco dos místicos ingleses, assim, como o Crowley, né? As grandes ordens, os místicos e magos britânicos, né? Que se desenvolveram ali na virada do século XX. Enfim, né?
ele construía então essas tantas ideias, né? Que tem livros que é livro mesmo, puro texto, né? Que ele fala sobre, por exemplo, tem uma parte aqui que é muito interessante, que é o Anátema, é o Sermão aos Hipócritas, né? Que é uma obra de escrita automática. Ele diz que seria isso, né? Eh, Então tem o personagem que é o Zós e ele faz uma espécie de sermão, né? É um texto que segue então aquela estruturação, digamos assim, discursiva encontrada, por exemplo, nos livros do Nietzsche mesmo, como Zaratustra, né? Tem vários dessa estruturação discursiva do sermão, por exemplo. Isso foi muito recuperado no início do século XX, tanto em literatura quanto em filosofia. Formas não convencionais de expressão, né, do pensamento, ou formas marginais de expressão do aforismo ao sermão, por exemplo, né? Isso foi bastante estudado e revisto por uma série de diferentes tendências do pensamento, né? E é interessante porque ele mistura essa ideia, por exemplo, de um sermão com o automatismo do discurso, né? a, Essa construção automática do Spare, ela é menos aquele automatismo surrealista puro, né? E mais uma espécie de montagem do pensamento a partir de uma certa espontaneidade, né? Quer dizer, essa espontaneidade, em teoria, ela não é, ela expressa uma espécie de ordem, né? Ou até que ponto isso é um pouco da própria ordem que o autor impõe, né, ao material. Enfim, é uma produção muito interessante, muito complexa. Como eu falei, isso é um dos livros, né? E, ao mesmo tempo, ele expressa esse pensamento através de imagens. Então, por exemplo, o livro, um dos mais célebres de imagens, que é o livro dos Sátiros, que tem... Ele é só imagens. Tem essa, por exemplo, né, muito célebre. Então a ideia é que os sátiros, né, que aparecem, eles são representações, algumas são meio goiescas, né? Esse indivíduo do livro aqui lembra um pouco alguns personagens do Goya, os pigmeus, né, tal. Enfim, é uma obra muito sofisticada, muito complexa e que ganhou um tratamento único no Brasil. Assim, é uma pena que eu acho que está bem esgotado esse livro, mas ele é recomendadíssimo. E ah, um aspecto que é muito importante do Spare, que foi muito discutido na live que nós fizemos, eu e a Luciana, com o Ismael, né, na live do Escuro Medo, é esse aspecto do ritual. Porque no Spare existe uma questão ritualística, mas é como a Luciana falou, existe também essa questão do puro desejo do puro desejo do artista, e os dois, digamos assim, os dois lados, eles coexistem e vão se, né, entrelaçando. Então eu acho que essa construção é importantíssima, né? Porque é isso que cria esses elementos únicos da obra de arte, tanto escrita quanto da desenhada, né, da ilustrada. E aqui a gente tem uma conjunção dos dois, né? O que é único neste livro é que ele traz essa... Porque muita coisa do Sper saiu pela Fulgo Press, por exemplo, que já deve estar quase tudo esgotada também. E deve ser caríssimo que não está esgotado, mas assim, muita coisa saiu em formato grande, mais ou menos como um facsímile desse material original. Mas o que é interessante dessa obra aqui é que você vê como o pensamento do Sper vai fluindo do texto, do discurso, de um discurso estruturado, né, expressando um pensamento estruturado, para a imagem também estruturada e numa construção de uma espécie quase de narrativa, né, porque existe um background de mitos que ele vai desenvolvendo e construindo. Então é um trabalho muito, muito bem urdido e é uma espécie de metanarrativa que se comunica com essa obra impressa, essa obra escrita e essa obra gráfica.
Então é algo que realmente é, é de tirar o fôlego, né? Quando você contempla a grandiosidade do que ele conseguiu estabelecendo essa relação, que não é usual, não é tão simples, e que ele consegue aqui com brilhantismo, né? Então, terminamos aqui o nosso Paraíso dos Gráficos Artificiais. Espero fazer outras séries em breve. O canal vai passar por uma breve reestruturação, mas vai ser para melhor. E espero que vocês possam apoiar, né, a nossa campanha do Opium, que é uma campanha que tem, enfim, né, ali as ilustrações da Luciana Lupe Vasconcelos, como vocês viram na live, é uma grande admiradora do Sper e produz uma obra muito própria, mas que dialoga, né, com esses grandes autores místicos ocultistas, né, como ou visionários, né, como o Blake, o Goya. O Blake a gente não falou aqui, não deu tanto tempo, mas o Goya a gente falou e agora o Sper. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.